Direito Penal, interpretação da norma penal. Continuando o estudo da interpretação no direito penal, relacionado ainda à integração da norma penal dentro dos métodos interpretativos, podemos classificar esses métodos quanto aos resultados, também conhecido na doutrina quanto à sua extensão. Nesse caso, teremos a interpretação extensiva, a interpretação declaratória e a interpretação restritiva. Em relação à interpretação extensiva, ela está relacionada ao fato de que o texto diz menos do que quer efetivamente para o fato criminoso. Ele também é conhecido pelo brocardo jurídico lex minus script plus volet. Portanto, se a lei tem um valor menor na sua escrita, é ampliado o seu valor. Como é dito no brocardo jurídico, o intérprete amplia o alcance da norma jurídica. Um exemplo disso seria o artigo 235 do Código Penal, que incrimina a bigamia. E esse artigo fala: contrair alguém sendo casado, novo casamento, reclusão de 2 a 6 anos. E ainda, que aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Observe que o texto não fala sobre a poligamia, que é quando alguém casa com várias pessoas, casadas ou não. Mas é óbvio que o texto também quis incriminar a poligamia. Nesse caso, ao interpretar a lei, o juiz amplia o seu alcance aplicando também a poligamia. Ademais, em uma observação lógica do sistema, seria muito irracional afirmar que o texto não está incriminando a poligamia, porque se isso fosse verdade, uma pessoa, em vez de se casar com uma única pessoa, casaria com várias para não ser incriminado. E ainda em relação à interpretação extensiva, podemos subdividi-la em interpretação extensiva stricto sensu ou interpretação extensiva na modalidade de interpretação analógica. Em relação à interpretação extensiva stricto sensu, é aquela que promove a simples extensão do alcance do texto. Portanto, não tem um padrão especificado a ser seguido, conforme o exemplo da bigamia e da poligamia. Entretanto, essa interpretação é limitada pelo princípio da legalidade e, consequentemente, pelo princípio da taxatividade, que foi estudado em aulas anteriores. Lembrando que o princípio da legalidade é o fundamento jurídico do princípio da taxatividade, que informa que o legislador deve determinar o tipo penal e a sanção penal e que o juiz deve manter a máxima vinculação ao mandamento, ou seja, ao tipo e à sanção, proibindo dessa forma as expressões equívocas, vagas e ambíguas, bem como a analogia in malam partem, principalmente no direito penal. Já em relação à interpretação analógica, também conhecida como interpretação intra legem, ela é determinada por uma fórmula casuística, ou seja, o legislador dá exemplos de alguns fatos determinados na lei e, posteriormente, dentro do texto, ele formula uma expressão genérica, como, por exemplo, qualquer outro do mesmo crime, ou dessa mesma forma, usando uma expressão que permite a abrangência de casos semelhantes a essa situação que foi exemplificada. Portanto, a lei determina um padrão a ser seguido, ex lege, e existem vários exemplos na legislação penal em relação a isso. Entretanto, vamos citar dois. O artigo 146 do Código Penal, que é o constrangimento ilegal, que diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Observe que ele utiliza a expressão casuística para ampliar as possibilidades de constrangimento da vítima. Entretanto, essa ampliação deve estar dentro da linha de raciocínio dos fatos elencados, portanto, violência ou grave ameaça, ou alguma outra forma de reduzir sua capacidade de resistência. Temos ainda como exemplo o artigo 301 do Código Penal,
que incrimina a certidão ou atestado ideologicamente falso. E ele fala: atestar ou certificar falsamente em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem, detenção de 2 meses a 1 ano. Observe que qualquer outra vantagem tem que estar relacionado ao cargo público, à isenção de ônus ou ao serviço de caráter público. E como é possível observar, tanto a interpretação extensiva, stricto sensu, como a interpretação analógica parecem ser muito próximas em relação ao seu conceito. Entretanto, a sua diferença está justamente na função interpretativa, pois em relação à interpretação extensiva stricto sensu, o intérprete faz uma análise interpretativa e restrita do texto normativo, limitado, obviamente, pelo princípio da legalidade. Já em relação à interpretação analógica ou intralegem, o intérprete faz uma análise restrita do texto legal, porquanto ele deve seguir o padrão determinado pela lei. Lembrando que em ambas as situações ele deve buscar a voluntas legis, portanto, a vontade da lei, e não a sua vontade ou a vontade do legislador. Ainda em relação à interpretação quanto aos resultados, temos a interpretação declaratória, que basicamente declara a vontade da lei. Portanto, ele se utiliza de um simples raciocínio lógico para chegar à voluntas legis em relação à norma. Um exemplo disso pode ser o artigo 141, inciso 3 do Código Penal, que qualifica os crimes contra a honra diante da quantidade de pessoas relacionadas à divulgação desse crime. Aí teremos que no capítulo 5 ele está falando dos crimes contra a honra e no artigo 141 ele fala que as penas cominadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Nesse caso, o aplicador do direito precisa identificar o que é várias pessoas. E é pacífico que várias pessoas são 3 ou mais pessoas, pois quando a lei quer dizer 2 ou mais pessoas, ela faz isso de forma expressa, nos termos do artigo 150, parágrafo 1 do Código Penal, que amplia a pena do crime de violação do domicílio, quando diz que se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo, ou com emprego de violência ou de arma, ou por 2 ou mais pessoas, pena de detenção de 6 meses a 2 anos, além da multa correspondente à violência. E ainda, quando a lei quer dizer mais de 3 pessoas, ela também expressa isso de forma clara, nos termos do artigo 146, parágrafo 1º do CP, que trata do aumento de pena em relação ao constrangimento ilegal, que diz que as penas aplicam-se cumulativamente em dobro quando, para a execução do crime, se reúnem mais de 3 pessoas ou há empregos de armas. Dessa forma, várias pessoas são 3 ou mais pessoas. Por fim, temos a interpretação restritiva, que se dá quando o texto diz mais do que quer para o fato especificado. Ela também é conhecida pelo brocardo jurídico lex plus scripti minus voluit. Portanto, se a lei amplia o valor da escrita, o valor deve ser diminuído. Assim, conforme o brocardo jurídico, o intérprete restringe o alcance do texto legal. E podemos citar como exemplo a interpretação feita pelo STJ nesse habeas corpus 157416 de 2010, relacionado ao artigo 16 e artigo 41 da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Em relação ao artigo 16, ele fala a respeito da desistência da ação, e o artigo 41 diz respeito à não aplicação da Lei 9.099 aos casos abrangidos pela Lei Maria da Penha. Esse julgado do STJ diz que o princípio da unicidade impede que se dê larga interpretação ao artigo 41, e ele continua, dizendo que a garantia de livre e espontânea manifestação conferida à mulher pelo artigo 16, na hipótese de renúncia à representação que deve ocorrer perante o magistrado,
e representante do Ministério Público, em audiência especialmente designada para esse fim, justifica uma interpretação restritiva do artigo 41 da Lei 11.340. Portanto, o STJ restringe a aplicação do artigo 41 e restringe a aplicação do artigo 16. Ainda em relação à interpretação quanto aos resultados, precisamos fazer um apontamento quanto à aplicação das interpretações que foram estudadas em relação ao réu. Dessa forma, teremos 3 interpretações distintas: a interpretação contra o réu, ou indubio pro societate, a interpretação contra ou a favor do agente. Nesse caso, essa interpretação segue o entendimento do intérprete. E, finalmente, a interpretação a favor do réu, o indubio pro réu. E aqui precisamos lembrar que, em relação à lei penal incriminadora, só é possível a interpretação a favor do réu, principalmente em relação à interpretação extensiva, conforme se observa desse habeas corpus do STF 106.155 de 2011. E aqui ele vai falar que o ministro Marco Aurélio consignou que os núcleos do artigo 33 da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, mostrar-se-iam exaustivos e que, em direito penal, não seria permitida a interpretação extensiva em prejuízo da defesa. Portanto, o texto deixa claro que em direito penal é proibida a interpretação extensiva stricto sensu, indubio pro societate, da norma incriminadora. Ainda em relação à interpretação a favor do réu, temos um outro argumento que diz respeito ao Estatuto de Roma, que foi o estatuto que criou o Tribunal Penal Internacional, em seu artigo 22, parágrafo 2º do Decreto 4388, que é o decreto que internalizou esse estatuto no nosso ordenamento. E ele fala, no artigo 22, que diz respeito ao princípio nullum crime sine lege, que a previsão de um crime será estabelecida de forma precisa e não será permitido recurso à analogia. Em caso de ambiguidade, será interpretada a favor da pessoa objeto de inquérito, acusada ou condenada. Portanto, uma descrição bem precisa da interpretação indubio pro réu, ou seja, na dúvida, favorecer o réu.